Pai do Senhor para todos, eu sou o pastor Ronald de Janilson, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva e também diretor do Instituto Chama Viva. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje um assunto polêmico. Pode um justo mendigar o pão? Essa é a temática de hoje do nosso vídeo. Pode um justo mendigar o pão? E você vai poder colocar aqui embaixo seu comentário. É muito importante que você comente, fale a sua opinião de tudo que vai ser tratado aqui hoje. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá um like, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe com mais pessoas. Tudo isso vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas através desse canal e vão ter mais conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos lá, pode um justo mendigar o pão? Para falarmos sobre esse assunto, eu quero ler no livro dos Salmos, o capítulo 37, versículo 25, que é muito conhecido, um salmo de autoria, ou de composição de Davi. O autor é o rei Davi. Em primeiro lugar, eu vou logo tratar dessa questão que também é polêmica, de dizer que o livro dos Salmos não tem capítulos, né? Muitos pregadores, eu já ouvi falar isso, que o livro dos Salmos não tem capítulo. Ora, a nossa Bíblia que nós temos em mãos, hoje, ela é toda dividida em capítulos e em versículos, inclusive o livro dos Salmos, né? Quando você vai ver o original da Bíblia, não tinha capítulo nem versículo em nenhum livro. Não é somente os Salmos. Então, a nossa Bíblia é sim dividida em capítulos e versículos para facilitar, né, a leitura, achar os textos, inclusive o livro dos Salmos. Então, é balela esse negócio de dizer que o livro dos Salmos não tem capítulo nem versículo, porque tem sim. Na minha Bíblia tem e na sua tem. Então, vamos lá. Salmo 37, versículo 25, está escrito assim, ó. Eu vou ler aqui na tradução João Ferreira de Almeida, da Bíblia Pentecostal. Diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, para a gente entender o que Davi ele falou aqui, ele estava falando a respeito da prosperidade dos pecadores, que ela acaba em todo o Salmo 37, e que somente os justos serão felizes, né? Então Davi começa aconselhando a que não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque é comum uma pessoa que serve a Deus não prosperar financeiramente falando, como uma pessoa ímpia que vive no pecado, na impiedade, na desobediência, na prostituição e assim sucessivamente. E a pessoa que serve a Deus, que está na igreja, olhar aquela situação e dizer: mas como? Eu sirvo a Deus e vivo assim. Ele não serve e aparentemente vive bem, prospera. Isso aconteceu com Asaf. Asaf, que também foi salmista, disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, até que ele entrou no templo, porque ele estava vendo a prosperidade dos ímpios e ele não prosperava. Mas quando ele entra no templo, Deus fala com ele e ele entende o final dos ímpios e ele entende o final do justo. O final do ímpio é de maldição, de morte eterna, e o final do justo é de vida eterna na presença de Deus. A Bíblia diz ainda em Eclesiastes, diz Salomão, que melhor é o fim de alguma coisa do que o começo dela. Então, ainda que aparentemente o justo não esteja prosperando, entre aspas, né, porque prosperidade não é só financeira. A Bíblia diz em Provérbios que há muitos que são pobres, né, que se acham pobres, mas que na verdade são ricos, e vice-versa. Há muitos que se acham ricos, mas na verdade são pobres. A prosperidade abrange todas as áreas da nossa vida, não é só a financeira, porque, como eu costumo dizer, se tudo que alguém tem é dinheiro, essa pessoa não tem nada. Mas o texto principal, para não ficar longo o vídeo, é que Davi disse: fui moço, agora eu sou velho. Ou seja,
Já faz um bom tempo que eu observo, mas nunca vi desamparado o justo, nem sua semente ou sua descendência a mendigar o pão. Muita gente pega esse texto bíblico e diz que uma pessoa justa que serve a Deus não pode mendigar o pão, uma pessoa justa não é desamparada, mas será que essa expressão bíblica é uma expressão para toda a humanidade? Ou Davi estava falando da sua visão? E Davi, como ser humano, tinha uma visão limitada. Davi estava falando do seu reino. Davi estava falando daquilo que estava diante dos seus olhos. Até o presente momento, desde a sua mocidade até agora, quando ele já estava velho, ele nunca viu um justo ser desamparado, nem a descendência desse justo mendigar o pão. Davi não viu. Mas o que dizer de Lázaro, o mendigo, que Jesus falou a respeito dele, lá em Lucas, no capítulo de número 16, por exemplo, a partir do versículo de número 19. Se é verdade que o justo, ele não é desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, por que Jesus citou Lázaro, que comia das migalhas que caía da mesa do rico? Veja o que diz Lucas capítulo 16 e o versículo de número 19. Jesus diz assim, ó, ora, havia um rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Aí vem o 20, onde ele vai falar do Lázaro. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Veja só, é necessário salientar que as Bíblias mais antigas, como a que eu estou em mãos, né, que é uma Bíblia de 1995, né, falo isso da sua correção e edição, né, traduzida por João Ferreira de Almeida, aqui da CPAD. Essas Bíblias mais antigas, ela tem como epígrafe nesse texto a parábola do rico e Lázaro. Mas os teólogos já concordaram em si que isso aqui não é uma parábola, como as outras que Jesus contou. Isso aqui é uma história, porque em parábolas não existe nome dos personagens. Jesus falou aqui, havia também um mendigo chamado Lázaro. Tem um nome do personagem diferente da parábola do bom samaritano, das sementes, do semeador que saiu a semear e de tantas outras parábolas que Jesus contou, né? A do filho pródigo, que não fala o nome de ninguém. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é algo que realmente aconteceu. Então havia esse mendigo, o Lázaro, né? A Bíblia diz que ele desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Além de mendigar, desejar comer os restos da mesa do rico, ele ainda era cheio de chagas, de feridas, e os cachorros lambiam as suas chagas. Mas a Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, no versículo 22, para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, o Lázaro era mendigo, porém, quando ele morreu, os anjos o levam ao seio de Abraão. O que dá claramente a entender que ele era justo, que ele servia a Deus, que ele buscava a Deus, diferente do rico, que vivia uma vida de luxo, de luxúria, de riqueza, de prosperidade financeira, porém não espiritual, e quando morreu foi levado para o Hades, ou para o Sheol, dependendo, né, da tradução bíblica, ou do termo originário, seja ele qual for usado. Então,
veja que o Lázaro, sim, ele mendigava. Ele mendigava, mas ele era fiel a Deus, ele era justo, morreu, foi para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso, que já foi levado lá para o terceiro céu, mas que era embaixo, que ficava perto do Hades, né, do inferno. Alguns têm como a antecâmara do inferno, mas é o inferno propriamente dito, ao meu ver. E ali o rico, ele pediu ao pai Abraão, porque ele via Abraão e via Lázaro, que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e tocasse nele com as mãos, o dedo molhado, para aliviá-lo, porque ele disse: eu estou em chamas aqui. Então o inferno é real, Jesus falou sobre ele, e não é a prosperidade financeira que dita quem é justo ou quem não é. Pessoas que servem a Deus com fidelidade podem sim padecer necessidade. O que dizer dos irmãos africanos? É um problema local, é um problema político, é um problema daquele país, daquela região. Eu falo de países da África, já que a África é um grande continente. Muitos países africanos são ricos, mas muitos são pobres e as pessoas vivem na miserabilidade. Mas muitos missionários, inclusive brasileiros, vão lá, evangelizam, as pessoas se convertem, mas elas não têm muitas das vezes o que comer durante todo o dia. Elas estão mendigando, elas estão precisando de ajuda, mas elas não largam Jesus, elas são fiéis a Deus. Muitas morrem de fome, de desidratação, mas morrem na presença de Jesus. Então foi Davi que não viu, foi Davi que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o próprio Jesus viu, ele viu Lázaro mendigando o pão. Então, eu vi há uns dias atrás um vídeo idiota de um pastor dizendo: um dos sinais que Deus não está com você é que você está sem dinheiro. Veja que cúmulo, que loucura chegar a pregar isso, como eu já vi outros pregadores do besterol da teologia da prosperidade, dizendo que se a pessoa não for próspera financeiramente falando, ela não é de Deus. Ela não tem nem como pregar o evangelho para a família, porque ela é pobre, os familiares que são ímpios são ricos. E aí qual é o problema disso? O Lázaro, o próprio Abraão disse para o rico: você teve oportunidade, você teve riquezas na terra. Lázaro só teve sofrimento, de sabores, doença. Agora ele está gozando do bom, da vida eterna, e você dos males. Mas o que também fez o rico ir para o Hades não foi que ele era rico, é porque ele não serviu a Deus, é porque ele não obedeceu à palavra de Deus. E o que fez também Lázaro ir para o seio de Abraão não é que ele era pobre, que ele mendigava, é que ele servia a Deus, é que ele buscava a Deus mesmo em meio às suas dificuldades. Então eu não estou aqui querendo pregar a teologia da miséria e dizer que só pode ser salvo quem for pobre, quem for miserável, como muitos pegam o texto ali do jovem rico e dizem: está vendo aí, os ricos não vão para o céu, tem que pegar tudo que tem, dar aos pobres. Não, aquilo foi um caso específico com aquele jovem rico, porque o dinheiro, os seus tesouros estavam no seu coração. Ele amava mais ao dinheiro, e a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, ou de agradar a um ou outro. Então não tem como. Então, eu não estou pregando a teologia da miséria, mas eu também não aceito esse besterol dessa teologia da prosperidade que alguns pregam, que tem que ser rico para dizer que se é de Deus, que isso é mentira, e tantas outras heresias que são criadas. Então tem muita gente de Deus que está passando por apertos financeiros, que às vezes falta até o que comer. O que dizer das crianças africanas? Elas são injustas. De crianças aqui mesmo no nosso país que estão passando fome, necessidade, elas são injustas, elas vão para o inferno. Não tem lógica isso. Davi viu isso no seu reino. Davi viu isso enquanto ele era jovem e durante o seu reino, porque ele era um rei justo, que cuidava do povo. Hoje o que a gente vê é muita hipocrisia de políticos que dizem que acabaram com a fome, e a fome nunca acabou no Brasil, e nunca vai acabar, nem aqui, nem em lugar nenhum. Jesus disse que sempre tereis os pobres convosco. Já quiseram acabar com a fome. Eu falei em um vídeo anterior aqui no canal, Elon Musk propôs à ONU pagar bilhões para que a fome fosse exterminada na Terra, mas ele queria a comprovação para onde estava indo esse dinheiro, porque tem como acabar.
Mas a ONU não quis, não há interesse político de acabar com a fome. As pessoas precisam ter um cabrecho ali que segure os votos dos eleitores na área da saúde, da fome, do assistencialismo. Tem que ter programas sociais para segurar as pessoas para votar em fulano e beltrano. Então a fome nunca vai acabar. E pessoas justas estão sofrendo e padecendo, sim. É claro que a nossa oração é que Deus venha prosperar o seu povo, abençoar o seu povo, que não venha faltar nada na casa dos servos e servas de Deus, porque o nosso Deus é fiel, cuida de nós. A Bíblia diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas isso é uma expressão profética, futura, quer dizer que agora pode faltar, mas lá na frente não vai faltar. Deus vai prover, porque Ele é fiel. Então, pode um justo mendigar o pão? Pode sim, infelizmente. Agora, no lugar onde nós vivemos, no Brasil, mesmo em meio a tantas dificuldades, se houver coragem, se houver saúde física, dá para lutar, dá para vencer e não chegar a esse ponto de mendigar. Mas se chegar a esse ponto, peça ajuda. Peça ajuda. Pessoas que são da igreja, a Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. A igreja primitiva, a Bíblia diz que nela ninguém padecia necessidade. As pessoas se ajudavam, vendiam seus terrenos, depositavam aos pés dos apóstolos e as pessoas carentes eram ajudadas. Ninguém passava privação, porque a igreja primitiva era uma igreja que amava. Que esse avivamento possa tomar conta das nossas igrejas e que nós possamos cuidar um dos outros, que as nossas igrejas venham ter condições de fazer trabalhos sociais, de ajudar as pessoas mais carentes, mais necessitadas. Em primeiro lugar, como diz a Bíblia em Tiago, os domésticos da fé. Em primeiro lugar, os nossos irmãos em Cristo que congregam conosco, depois os demais. Que Deus nos dê condições para nos ajudarmos e que nenhum de nós precise chegar a esse ponto de mendigar o pão. Mas se chegar a esse ponto, peça, ore, creia que Deus vai prover, porque Ele cuida de nós. Espero que você tenha entendido, gostado. Eu te peço mais uma vez, comenta aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link do curso Qualidade Bíblica, onde você vai aprender a interpretar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Adquirindo esse curso, você vai estar contribuindo com o nosso canal. Deus abençoe tua vida, tua casa. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deus te abençoe em nome de Jesus.